Ó, em uma transformação termodinâmica sofrida por uma amostra de gás ideal, o volume e a temperatura absoluta variam como indica o gráfico a seguir, enquanto a pressão se mantém igual, tá? Sabendo que nessa transformação o gás absorve 250 joules de calor, pode-se afirmar que a variação de energia interna, como é a primeira lei da termodinâmica, delta U é igual calor menos o trabalho, é menos, tá? Aí vê só, ele está absorvendo. Se ele absorve, ele está ganhando calor. Concorda comigo? Esse calor é positivo ou negativo? Positivo. Então, essa quantidade de calor é positiva. Só que você até então não tem um trabalho do gráfico, ou você não tem um trabalho do gás. Aí você iria fazer o quê? Calcular a área, não é isso? Não. Por que não? Porque esse gráfico vai ser de volume por temperatura. Você só pode calcular com pressão e volume, ok? Mas, contudo, porém, todavia, a pergunta que eu faço é o seguinte. Primeiro, esse gás está expandindo ou comprimindo? Expandindo. Ele está saindo de quanto para quanto? De 5 para 10. Então, ele está variando quanto seu volume? 5 metros cúbicos. Com que pressão? 20 newton por metro quadrado. Como é que calcula? Como é que calcula o trabalho do gás? Pressão vezes a variação de volume. Qual é a pressão? 20. Quanto foi a variação de volume? 5. Que dá quanto? Então, o trabalho é igual a 100 joules. Com isso, tu tem assim, ó, delta U é igual ao calor, que é 250, menos o trabalho, que é 100. Dá quanto isso? 150 joules, gabarito letra B de bola. Se a questão soltasse um gás cede calor para o ambiente, o calor é positivo ou negativo? Negativo, porque ele está perdendo energia em formato de calor, beleza? O delta U sempre vai ser em módulo? O delta U sempre vai ser em módulo? Não. Se for menos 150, a diferença. Vai estar, não, se for menos 150, a energia interna está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Beleza? Mas aí vai estar lá. Se ele pedir um módulo, ele vai pedir um módulo, mas geralmente ele não pede um módulo, não. Ele vai pedir quanto vale a energia interna. Aí, se tivesse negativo, teria gabarito com energia negativa. Entendeu? Não tem problema nenhum. 13. Um recipiente contendo um certo gás tem seu volume aumentado graças ao trabalho de 1.664 joules realizado pelo gás. Se é o gás que realiza trabalho, esse trabalho é positivo ou negativo? Positivo. Então, o trabalho é positivo e vale 1.664 joules. Nesse processo, não houve troca de calor. Qual transformação? Adiabática. Na transformação adiabática, o calor é quanto? Zero. Perfeito. Logo, se eu fosse aplicar o quê? A primeira lei da termodinâmica, pronto, tá aqui. Essa dificuldade que vocês não podem ter na hora da prova. Zerar e reconhecer o que é que acontece com a primeira lei. A primeira lei da termodinâmica, delta U é igual ao calor menos o trabalho. O delta U vai ser igual menos o trabalho. Por quê? Porque obrigatoriamente o calor ele é nulo. Fechado? Pode-se afirmar que nessa transformação a variação da temperatura foi dita. E ele te ensinou como é que calcula a energia interna. A energia interna é 20,8 vezes T. Então, ó, no lugar da energia interna, você vai colocar 20,8 vezes T. E o trabalho, ele está te dando, é menos 1,664. Fechado? Aí tu vai pegar o 20,8 e vai passar dividindo. Concorda comigo? Menos 1,664 dividido por 20,8. Dá quanto isso? Me ajuda. Ok? 1.664 dividido por 20,8.
Aproximado. É aproximado ou batido e cravado? Menos 80. Beleza. Certíssimo. Hã? Não. Delta 1 seria. Tá ali, ó. 20,8 vezes T. Beleza? Entendeu? Entendeu mesmo? Top. Não, ela só perguntou por que a energia interna era 20,8T. Aí é da questão, a questão está te dando. Se a questão não desse e pedisse para você calcular essa variação de energia interna, você não pode esquecer que você aprendeu lá atrás, no capítulo 1, que ΔU para um gás monoatômico é 3 meios de Kb vezes T, ou 3 meios de nRT, ou vocês não sabem disso, estão sabendo agora. Concorda que, como é a equação de Clapeyron? PV é igual a nRT. Opa, nRT pode ser igual a quem? PV. Então, também pode ser PV. Beleza? A variação de energia interna pode ser qualquer uma dessas duas. Não, trabalho não. Trabalho é só P delta V. Ali está sendo 3 meios de PV. É a pressão naquele volume. Beleza? Quatorze. Galera, pergunta, vou nem ler o gráfico, tá? Direito. Em um gráfico cíclico, ele começa em um ponto e termina no mesmo ponto. Concorda comigo? Quanto vale a variação de energia interna no trabalho no ciclo inteiro? Zero, porque ele começa em um ponto e termina no mesmo ponto, ok? Beleza? Aí o que que acontece? Teoricamente, para a gente calcular a variação de energia interna, seria calor menos o trabalho. Se a variação de energia no ciclo é zero, nesse caso, o calor é igual ao trabalho. Concordam comigo? Beleza. Aí a gente vai fazer isso, tá? Bora lá. Nos processos, um mol de gás é ideal, é submetido ao ciclo triangular ABCA, mostrado no gráfico a seguir. Sabe-se que produto, é porque não tem, aí tá, o produto, era por isso aqui, ó. Sabe-se que o produto P0 P0 bate em 200 e que os pontos A e B estão sobre a mesma isotérma. Aí você só vai escrever assim, TA igual a TB. Se é isoterma, a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, TA igual a TB. TA igual a TB. Sobre os processos termodinâmicos mostrados no ciclo, assinale a alternativa correta. Letra A temperatura do gás em A é maior que em B. Não, porque na isotérmica, então tá falso. Top? Bora lá. Todos os pontos sobre a reta A e B têm a mesma temperatura. E é isso. Não. De A para B, a gente tem um ciclo todinho acontecendo. A temperatura de A é igual à temperatura de B. Mas você não pode afirmar que a temperatura dessa reta é igual para todos os pontos. Tá? Você não pode afirmar isso. Tá falso. A temperatura do ponto C é de 1.200 joules. Ou 1.200 graus Celsius. Tem como saber. Cadê? Bora lá. Eu vou fazer assim: PA-VA sobre TA é igual PC-VC sobre TC. Pergunta: quanto vale a pressão de A? 2P0. Ó, pressão de A está aqui. 2P0. Quanto vale o volume de A? 2V0. TA. Igual. O ponto C. O ponto C, qual é a pressão? P0. Tanto faz. Por enquanto, sim, né? Quanto vale volume de C?
3 vezes 0. Vou descobrir TC. Teoricamente, galera, a gente não tem como descobrir TA em TC, né? A gente vai descobrir TC em função de TA, porque a gente não tem a temperatura de A. Perfeito? Então, vai ficar assim. Vou cancelar o que tem em comum. P0 em cima e V0 em cima. Aí ficou 2 vezes 2 aqui. 4 sobre TA e 3 sobre TC. Beleza? Isso não serve de nada pra gente. A gente só sabe que, se você fizer cruzado, 4TC é igual a 3TA. E não dá o resultado. Foi? Aí, beleza. Aí eu ensinei para vocês agorinha que ΔU é igual a 3 meios de P vezes V. Concorda comigo? Não foi isso que eu acabei de ensinar para vocês? Aí ele quer que você varie a energia interna de A para B. Top? Aí, bora lá. Só um momento, tá? Tá. Beleza, bora. 3 meios de. Quanto é P vezes V que tá lá em cima? P0 V0 ou P vezes V? É a mesma coisa. Ah, P0 V0. Quanto é P0 V0? 1.200. Aí vai ficar 3 meios vezes 1.200. Quanto é 1.200 dividido por 2? 600. 600 vezes 3, 1.800. 1.800 joules. A letra E tá falsa. Ah, tá, bora ver a letra. Bora ver o C, bora ver o C. A letra C fala a temperatura. Não, foi isso, né? Mas vê, a gente também tem como descobrir essa temperatura do ponto C, tá? Como? Teoricamente, na isoterma, a variação de energia interna é zero, então calor é igual ao trabalho, certo? Então, o objetivo é que você saiba calcular o trabalho de A até B. O trabalho de A até B é o trabalho do gráfico abaixo, da área do gráfico abaixo. Então, o gráfico de A para B seria isso daqui, concorda comigo? Concorda? Beleza? Então, tu vai calcular essa área. Que figura é essa? Um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Qual é a base maior? A base maior, 2P0. 2P0. Quanto é que vale a base menor? P0. Quanto é que vale a altura? 2V0. Dividido por 2. Aí ficou 2 corta com 2. Aqui é V0, esqueci, tá? 2 corta com 2. Aí, o trabalho é igual 2P0 com P0, 3P0 vezes V0. E quanto é 3P0 vezes V0? 1.200. Então, isso daqui é 1.200. Quanto é 3 vezes 1.200? 3.600. Então, teoricamente, isso aqui seria o trabalho de A para B, né? Mas para que eu fiz isso? Fiz isso para nada. Ele não queria nenhum que saber o trabalho. Bora lá, esse foi o trabalho total. Concorda comigo? Esse é o trabalho de A para B, certo? Quanto vale o trabalho? Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem visualizar. Quanto vale o trabalho de C, de B para C? Quanto é que vale esse trabalho aqui? Faz aí para mim. É a área disso. Como é que calcula a área disso? Base vezes altura. V0 vezes P0. Concorda comigo?
Então, aqui é 1.200, concorda? Beleza. Aí, como é que calcula essa área aqui? Trapézio também. Base maior com base menor vezes altura sobre 2. Só que vai ser metade da área maior. Concorda comigo? Concorda que é metade? Vê. Isso aqui, se eu dobrasse essa área, acrescentaria tudo isso mais isso. Concorda? Então, beleza. Então, ó, é 2 vezes 0 mais v 0 dá 3 vezes 0. 3 vezes 0. Com V0 vezes V0 sobre 2. Então, daria 3 vezes 0 vezes 0 sobre 2. 3 vezes 0 vezes 0 é 3.600. Dividido por 2? Não, 1.800. Perfeito? 1.800. Então, essa área vermelha é 1.800. Aí vem. A gente tinha calculado a área de tudo, que foi 3.600. Aí a área daqui para cá, sobre a expansão, concorda comigo? Trabalho positivo ou negativo? Positivo. Trabalho positivo de quanto? 3.600. Daqui para cá, comprimiu. Trabalho negativo de quanto? 3.600 menos 1.200. 2.400. 2.400 menos 1.800, que também está sendo uma compressão. 600 joules. Então, o trabalho no ciclo é 600 joules. No ciclo termodinâmico, o calor é igual ao trabalho. Eita. O calor é igual ao trabalho. Então, o gabarito da letra D está corretíssimo. Foi D. Questão 16. A questão 16 fala o seguinte. Para provocar a transformação gasosa ABC, representada no diagrama PV, em determinada massa constante de gás ideal, foi necessário fornecer-lhe 1.400 joules de energia. Então, ó, a quantidade de energia total é igual a 1.400 joules. Em formato de calor. Foi mal. Isso aqui não é energia, não. Em formato de calor, tá? Em formato de quê? Em formato de C. Das quais 300 joules se transformam em energia interna do gás, devido ao seu aquecimento desse processo. Delta U é igual a 300 joules. Considerando não ter havido perda de energia, o trabalho é realizado pelas forças no trecho AB. Então, ó, ele só quer o trabalho daqui para cá. Concorda comigo? Beleza. Só que eu vou primeiro utilizar a primeira lei da termodinâmica para ver qual foi o trabalho do ciclo inteiro, de A, B, C. Então, ficou assim, ó. Delta U é o calor menos trabalho. O delta U foi 300, o calor foi 1.400 e a ideia é que você ache o trabalho do gás. O trabalho vai para a esquerda, positivo, e o 300 vem para a direita, negativo. Aí vai ficar o trabalho do gás igual a 1.400 menos 300 joules. Foi? Beleza. Quanto é que dá isso? 1.100 joules. Então, vê só, o trabalho tudo é 1.100. Tu sabe calcular o trabalho dessa parte aqui? O trabalho é a área. Base vezes altura, perfeito. Qual é a base? 2 vezes 10 a menos 3. Olha o 10 a menos 3 ali no volume, tá? Então, a base é 2 vezes 10 a menos 3. E a altura? 3 vezes 10 elevado à quinta. Então, o trabalho de B para C está sendo 2 vezes 3, 6. Multiplicação de potência de mesma base. Subtrai somas expoentes. Só que nesse caso vai ficar 5 menos 3. 2. E quanto é 10 ao quadrado? 100 vezes 6. 600. Aí vê. Tu sabe que o trabalho daqui foi 600. E que o trabalho total foi 1.100. Quanto é que vale esse trabalho aqui? 1.100 menos 600. Perfeito. Então vai ser 1.100. Vou botar aqui o trabalho 1, tá?
O trabalho 1 vai ser 1.100 menos 600 joules. Logo, o trabalho do gás em 1 é 500 joules. Foi? Vamos fazer a 10. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás em função da sua temperatura. Observe os resultados. Está aí. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre a pressão constante, de 8 atm, e que a constante universal dos gases ideais é de 0,08 atm litro mol Kelvin. Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra de gás corresponderá a... E aí? PV é igual a nRT, bora ver. PV é igual a nRT. Qual vai ser a pressão? 8. Qual vai ser o volume? 1.500, porque é na temperatura máxima, né? Então, 1.500. Perfeito. N é o número de mols. Ele fala? Não, ele quer o número de mols, né? A R é 0,08. 0,08. E a temperatura está sendo 600. Concordam comigo? Aí vê, esses dois zeros cancelam com as duas casas decimais. Aí quanto é 8 vezes 6? 48. Aí vai ficar 8 vezes... Vai ficar assim, 8... Ah, não, ó. 8 vezes 1.500, vê que massa. Igual a N vezes 8 vezes 6, não é isso? Vou cancelar o 8 dos dois lados. O 8 dos dois lados. E o 6 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar 1.500 sobre 6 é igual o número de mols. 1.500 dividido por 6 dá quanto? Por 3 dá 500 sobre 2, 250. Acabarei com a letra D. Capítulo 1 envolve gráfico, consequentemente pode cair na prova. Tá?